Projeta para mim, por favor, Luiz, Mateus 26. Diz assim: então, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança. Ou talvez na sua versão está dizendo: este é o sangue de uma nova aliança, aliança que é feita no meu sangue, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Amém? Vamos orar? Feche os olhos, irmãos. Pai, eu peço graça nesse momento, Senhor, que o Senhor traga a revelação da Tua palavra, que nós venhamos a entender, ó Pai, sermos um solo fértil nessa manhã, para que essa semente que vai ser lançada agora venha a frutificar a 100 por 1 em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, amém. Sabe, irmãos, então aquilo que nós fazemos quando nós tomamos a ceia do Senhor, e é importante que você saiba disso, porque a Bíblia nos adverte, fala daqueles que tomam da ceia do Senhor sem o discernimento, ou seja, sem um entendimento correto daquilo que eles estão fazendo. Ah, pastor, eu já entendi o que é a ceia. A ceia é o pão que simboliza o corpo de Jesus e o cálice que simboliza o suco de uva, ou em algumas igrejas o vinho, que simboliza o sangue. Mas você sabe, não é apenas isso, irmãos. É verdade que isso representa o corpo e o sangue, mas o significado espiritual disso é o que nós precisamos entender como igreja. A Bíblia fala que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E certa vez Jesus falou: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Mas eu entendo que Jesus não estava se referindo a simplesmente você participar da ceia, você simplesmente vir aqui na frente, comer esse pão e tomar desse cálice. Mas fala-se verdadeiramente de você tomar parte do corpo de Cristo e entender o significado espiritual dessas coisas. E é isso que eu gostaria de falar de você nessa manhã, especificamente a respeito do sangue, a respeito da nova aliança que é feita no sangue de Jesus, né? Você sabe, o povo de Deus, houve um momento em que Deus fez uma aliança com o seu povo, e essa aliança está descrita lá na sua Bíblia, de uma maneira geral em Deuteronômio 28, onde Deus fala o seguinte: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Sabe, Deus havia estabelecido uma aliança com o seu povo, onde o Senhor deu alguns mandamentos, aliás, alguns não, irmãos, não eram apenas 10, eu já falei aqui, eram 613 mandamentos e ordenanças, para que ele pudesse cuidar do seu povo. É interessante que quando um pai, ele dá uma ordenança, ele determina, ele estabelece uma regra, uma disciplina para os seus filhos, a única coisa que esse pai quer é que o seu filho se dê bem. Amém, irmãos? Tem muita gente que acha que pecado, o problema de Deus com o pecado, que Deus fica bravo com o pecado, como se você cometesse um pecado aqui e um espinho espetasse Deus lá onde Ele está, no trono da sua glória, e Ele ficasse bravo com você porque você pecou. Você sabe, mas quando Deus manda que você, a Bíblia, a palavra do Senhor, te dá uma disciplina, te manda fazer alguma coisa, é porque Ele sabe que aquilo é o seu bem, ainda que você não entenda. Você sabe, meu filho está na fase do porquê, e aí eu falo as coisas para ele quer saber o porquê, e o problema é que esse porquê não tem fim, e aí chega um momento que eu falo: filho, só obedece, confia que o papai sabe o que é melhor para você. E você sabe, muitas vezes a gente se vê nessa posição como crentes, nós queremos saber o porquê de todas as coisas, e muitas vezes não entendemos, e ficamos buscando o porquê das coisas, e querendo entender, e eu quero dizer, muitas vezes o papai do céu fala: filhinho, só obedece, que você não entende, talvez lá na frente você vai entender, ou talvez nem você vai entender, mas só obedece, porque eu sei o que é melhor para você.
Então essa aliança que Deus faz com o seu povo, Ele coloca diretrizes, Ele estabelece regras, ou seja, Ele dá uma lei que é pura, que é perfeita, que é a expressão do próprio Deus, para que esse povo possa ser abençoado. É mais ou menos o seguinte: olha, você faz isso aqui, que você vai se dar bem na sua vida. Amém? Faz isso aqui, que vai dar certo. Irmãos, isso é uma aliança maravilhosa, porque Deus teve a misericórdia daquele povo de entregar o mapa das coisas. Falou: olha, se você fizer isso aqui, dá certo. Você imagina você, se eu entregasse para você uma cartilha hoje e falasse assim: olha, se você fizer exatamente, seguir todos os passos dessa cartilha aqui, você vai prosperar nesse país aqui, vai dar tudo certo para você. É ou não é um bom negócio, irmãos? Sim ou não? Você ia seguir a risca ou não? Mas você sabe, essa não foi a história do povo de Israel. Sabe, as leis do Senhor, apesar de perfeitas, ninguém jamais deu conta de cumprir as leis do Senhor. A Bíblia fala que homem nenhum deu conta de cumprir as leis do Senhor. E se alguém fala que cumpre a lei, esse homem é mentiroso e faz de Deus mentiroso, porque a Bíblia fala que todos nós pecamos. Então homem nenhum conseguiu cumprir a lei do Senhor. E agora nós temos um problema, irmãos, porque a necessidade para que Deus abençoe é preciso que o homem venha cumprir esses requisitos. Mas nós temos um problema porque Deus, Ele é um Deus abençoador. É mais ou menos o seguinte, irmãos, e isso acontece de verdade. Às vezes eu falo para o meu filho: olha, se você não fizer tal coisa, eu vou deixar de fazer tal coisa com você, vou deixar de te dar um presente, não vou deixar você brincar com tal coisa. E ele transgride aquela regra, e eu começo a aplicar a disciplina, mas logo eu vejo que eu quero abençoar ele, eu quero deixar que ele faça aquilo. E você entende que Deus, quando nos colocou na terra, e a Bíblia fala que Ele nos ama de tal maneira que a vontade do Senhor é que Ele é nos abençoar, é nos encher da sua graça e da sua vida. Mas nós tínhamos um problema, porque nós não conseguimos seguir o projeto que Deus colocou para nós. E a Bíblia fala que esse acordo, essa aliança que Deus fez com o homem, foi achado falta nela, porque o homem não deu conta de cumprir esse acordo. Vamos ler comigo? Não está na projeção, tá, Luiz? Que é um texto maiorzinho um pouco. Eu vou querer que você abra sua Bíblia em Hebreus 8, no verso 6. Aqui o autor de Hebreus está falando justamente sobre essa aliança que foi feita conosco, que foi feita com o homem. Hebreus, tá? Hebreus 8, a partir do verso 6. Amém, irmãos? Diz assim: mas agora alcançou ele ministério, tanto mais, está falando a respeito de Jesus Cristo, como sumo sacerdote. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto. Amém? Está na sua Bíblia assim? Melhor pacto? Melhor concerto. Amém. O qual está firmado sobre melhores promessas. Como é que está na sua Bíblia aí? Com base em superiores promessas. Então veja, um melhor pacto firmado em superiores promessas. Amém? Vamos falar assim? Melhor pacto, repete comigo. Melhor pacto, superiores promessas. Então aqui está falando que agora foi estabelecido um novo acordo. Lembra que Jesus, quando estava lá com seus discípulos, e ele pega o cálice, o que ele fala para os discípulos? Esse vinho aqui simboliza o meu sangue, onde será feito uma nova aliança com o meu povo. Então Hebreus está dizendo que agora há um melhor pacto, com promessas superiores. Então vamos continuar lendo aqui. Pois, se aquele primeiro fora sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, diz:
Eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. Não segundo o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ora, esse é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? A Bíblia está dizendo que aquele primeiro pacto houve uma falta. Aqui Deus está dizendo que a casa de Israel, o povo de Deus, não conseguiu cumprir a sua parte. Veja, Deus é Deus, irmãos. Deus, ele sempre cumpre com a sua parte. Mas o homem não havia conseguido cumprir com a sua parte nesse pacto. Então não serviu para Deus, porque Deus, ele não apenas se importa em nele cumprir a parte dele, mas ele se importa que você cumpra a sua parte também. Vocês estão me entendendo? Você sabe que tem gente que faz contrato e fica louco para o outro não cumprir, né? Para receber uma multa. Não, mas Deus ele é tão preocupado conosco que ele falou, olha, esse acordo aqui eu vou ter que revogar ele, porque eu faço a minha parte, mas vocês não deram conta. Então ele levantou um profeta, o profeta Isaías, há mais de 600 anos antes de Jesus Cristo vir, para profetizar algo que o autor de Hebreus menciona aqui, e diz assim, depois daqueles dias, diz o Senhor, continuação, tá? Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais, dizendo, novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro, e o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Irmãos, isso aqui é talvez a chave da nova aliança, chave da vida cristã. Tem muitas pessoas que entendem a respeito de Jesus Cristo, que aceitam Jesus Cristo, mas não entenderam o que Jesus Cristo veio fazer na terra. As pessoas, elas entendem o sistema que era a antiga aliança, sistema de cumprimento, onde a pessoa, ela precisava cumprir os requisitos da lei, seguir os mandamentos para ser abençoadas. E é relativamente fácil de nós entendermos, irmãos, porque essa é a base de todo o sistema religioso que você encontra na terra. Toda religião é qual que é, irmãos? Você se comporta bem e você vai ser abençoado. Mas a Bíblia fala que Deus encontrou uma falta nessa aliança. Deus viu que o homem não dava conta de cumprir. E a Bíblia fala, o profeta Isaías fala, olha, vai chegar um dia em que eu vou fazer uma nova aliança com vocês. E eu quero dizer que esse dia chegou através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio estabelecer uma nova aliança conosco. Amém? Se não fosse tão importante isso, irmãos, se Deus não... Deus queria romper com o primeiro, que ele foi preciso enviar o seu filho para estabelecer uma nova aliança. Sabe, tem pessoas que falam de Jesus, mas a impressão que se tem é que Jesus veio, mas nada mudou. Deixa eu falar, se Deus não quisesse mudar as coisas, ele não tinha mandado o seu próprio filho. Eu brinco aqui com os irmãos, né, que há um ditado no Brasil que fala assim, quem quer fazer bem feito, vai e faz. Quem já ouviu isso, irmão? Você quer fazer bem feito? Faz você. Você sabe, o próprio Deus não mandou profeta nenhum. Ele veio em forma humana para estabelecer uma nova aliança com o seu povo. Então, o que nós precisamos entender é o novo pacto que foi feito em cima do sangue de Jesus. Se você não entender essa nova aliança, se a sua cabeça ainda está conectada na antiga aliança, você não está entendendo o que aconteceu naquela cruz. Mais do que isso, a Bíblia fala que se você não entender que aquela aliança foi revogada e que foi feita uma nova aliança, Cristo morreu em vão. Abre lá Gálatas 2, 21. Olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos.
não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Em outras palavras, irmãos, você sabe, o homem até então na velha aliança, ele se justificava, ele era declarado justo quando ele cumpria a lei do Senhor, amém? Então aquele que cumpria a lei do Senhor era declarado justo. Então a Bíblia chama isso de justiça própria, a justiça que procede na lei. Abre lá em Filipenses 3:9, versículo seguinte: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Então primeiro, irmãos, o que é a justiça que procede da lei? Obviamente, é a justiça que procede do cumprimento da lei. Amém? Já viu as pessoas quando elas se comportam bem? Vamos colocar aqui numa linguagem bem nossa aqui. Você vai em alguns lugares e as pessoas elas são cheias de justiça. Por que elas se acham justas? Por quê, irmãos? Porque na cabeça delas, elas fazem tudo certinho. É ou não é? Eu falar para você, o que é ser justo? Deixa eu perguntar para você. Não, é você fazer tudo certinho. Né? Não, esse aqui, ele dá esmola aos pobres, ele jejua, ele ora tantas vezes por dia, ele participa de todas as atividades na igreja, parece um fariseu. Não é assim, irmãos? Não era assim que o fariseu, né? A Bíblia conta uma historinha, que Jesus conta uma história que tinha um fariseu orando, e ele batia no seu peito e orava a Deus cheio de orgulho, porque na cabeça dele, ele cumpria a lei. Então ele chegava diante de Deus cheio de ousadia, irmãos, porque na cabeça dele ele era um justo. E fala que do lado desse fariseu havia um publicano, cheio de pecados. E ele, esse publicano, se humilhando, ele não tinha nem coragem de levantar o seu rosto, mas ele clamava pela misericórdia de Deus. E Jesus termina e fala assim: qual desses dois você acha que foi justificado? Pergunto para você, qual você acha que foi justificado? O publicano. Porque esse que no seu entendimento cumpre a lei e faz as coisas certas, ele já se tornou justo na cabeça dele. Ele não precisa, ele não necessita de justiça. Então isso que fala aqui em Filipenses 3 diz assim: não tendo a minha própria justiça que procede da lei, ou seja, que procede do cumprimento da lei, do cumprimento dos mandamentos, do cumprimento das ordenanças. Essa é a justiça que procede de mim. Por que procede de mim, irmãos? Porque depende de mim. Amém? Então tudo que depende de você, a Bíblia chama de justiça própria. Própria justiça, está aqui em Filipenses 3:9. Tudo que depende de você, justiça própria. Mas aqui fala, e ser encontrado nele, em Jesus, não tendo a minha própria justiça, que procede da obediência, que procede do cumprimento da lei, que procede das minhas atitudes, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Amém, meus irmãos? Sabe, aqui nós temos a diferença principal entre esses dois tipos de aliança. Na primeira aliança, as bênçãos do Senhor eram para o justo. Aliás, isso não mudou, irmãos. As bênçãos do Senhor continuam sendo para o justo. Quando você lê lá na Bíblia que o justo não mendigará o pão, quando você lê que lá nos Salmos que a vereda do justo é como o sol da aurora, quando você vê todas as bênçãos que Deus ele dá para o justo, isso não mudou. As bênçãos do Senhor é para o justo. Mais do que isso, deixa eu te falar, o céu é só para os justos. Agora, a diferença que nós temos agora, através de Jesus, é que a justiça na velha aliança, ela era alcançada pelo cumprimento da lei. Era baseada no seu desempenho. Você faz direito, você se torna justo, você é abençoado. Agora, a diferença hoje é que a nossa justiça não procede mais do comportamento.
não procede mais do seu desempenho, mas procede da fé em Jesus Cristo. Amém? Você sabe, esse negócio de fé é interessante, irmãos, porque você pode ter fé em qualquer coisa. E é engraçado, algumas pessoas falam, pastor, eu não tenho fé. Claro que você tem fé, você já andou de avião? Não que seja o problema de cair ou não, mas você tem que ter fé, porque você entrou um cara lá e você tem fé que ele é o piloto, e que ele sabe pilotar aquele negócio lá. Então todo mundo tem um tipo de fé em alguma coisa. Se você passa num semáforo verde, você tem fé que os outros carros vão ficar parados ali no semáforo vermelho. Então a questão não é apenas ter fé, é ter fé nas coisas que são corretas. Então quando nós falamos fé em Jesus Cristo, não é você acreditar que Jesus Cristo existiu. Você sabe, nenhuma religião nega que Jesus Cristo existiu. Se você perguntar para o budista, ele acredita que Jesus Cristo era um profeta. Se você perguntar no islamismo, eles entendem que Jesus era um dos profetas. Se você ir para os kardecistas, para os espíritas, eles vão falar que Jesus Cristo foi um bom homem. Ninguém duvida a respeito de Jesus Cristo, mas a fé que você precisa ter, que é a fé da justificação, é que Jesus Cristo cumpriu a lei e a justiça dele foi colocada em você. Amém? Vai para a referência de Romanos, pula a próxima, é a última referência que está aí, Romanos 5,17. Está ótimo, são 2 slides. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, aqui está falando a respeito do pecado de Adão, irmãos. Adão pecou, e a Bíblia fala que por causa do pecado de Adão, todos nós nascemos pecadores. Amém por isso? Amém, é a Bíblia. Você sabe, a gente acha que nós somos pecadores pelas coisas que nós fazemos, né? A ideia comum é essa, né? E daí a ideia errada, né? Que criancinha não é pecadora. Já viu gente falar isso? Criancinha não tem pecado. Criancinha não tem pecado. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que todos nós já nascemos pecadores. O próprio salmista Davi fala o quê? Em pecado fui concebido, em pecado eu nasci. Sabe, todos nós nascemos pecadores. Mas ele não cometeu nenhum pecado. Bem, ele ainda não manifestou nenhum fruto, mas ele é um pecador. É como se eu plantasse um pé de laranja aqui, talvez tenha uma plantinha pequenininha, não deu fruto nenhum, mas é uma laranjeira. Vocês estão entendendo? Você pode não ter pecado nenhum, mas se você já manifestou, você pode não ter manifestado ainda nenhum fruto, mas isso não deixa de você ser um pecador, porque o pecado está na natureza do homem. Mas o que eu fiz para ser pecador? Não, você não fez nada. Então as suas atitudes, elas são resultados da sua natureza. Eu te garanto que ninguém peca porque quer, irmãos. Sabe, eu conheço um monte de crente que fica lutando contra o pecado. Ninguém peca porque quer, mas é a natureza que a pessoa recebeu. Você já nasce com a natureza do pecado. Então aqui em Romanos 5, fala que se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Ou seja, por causa do pecado de Adão, a morte entrou no mundo e todos nós nos tornamos pecadores. Mas olha só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Vocês entenderam? Vamos continuando. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, falando de Adão aqui, assim também, por um só ato de justiça, a morte de Jesus Cristo, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, está acompanhando aí, avança, continuação. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Vocês estão entendendo? Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Você está entendendo que não foi a sua desobediência? Vocês estão entendendo? Não foi você quem pecou, foi Adão quem pecou. Por causa da desobediência de um homem, todos nós somos feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, a saber, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Amém?
Agora eu pergunto, o que você fez para ser pecador? E o que você precisa fazer para ser justo? Nada. Vocês estão me entendendo? Não tem nada a ver com você. Não é o que você faz que te torna pecador. E não é o que você faz que te torna justo. Mas é feijoada hoje, tá, irmãos? Eu esqueci de avisar que o alimento hoje é forte. Amém? Quantos recebem essa palavra de Deus? Você está me entendendo? O problema é que no Velho Testamento, na antiga aliança, a gente alcançava a justiça de que forma, irmãos? Pela prática da lei, pelas nossas atitudes, pela maneira como nós, pelo nosso desempenho. Se você guardasse a lei do Senhor, você era declarado justo. E aí todas as bênçãos vinham sobre você. É o que está lá em Deuteronômio 28. Mas na nova aliança, qual que é o problema? Em Hebreus fala, o texto que nós lemos em Hebreus 8, fala que Deus viu um problema nesse pacto, que os homens não estavam conseguindo, não estavam dando. Alguém deu conta de cumprir a lei aqui, irmãos? Não estava dando, mas o problema é que Deus queria te abençoar mesmo assim. Então Ele estabelece uma nova aliança no sangue de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que por causa da obediência de Jesus Cristo, agora nós temos a fé em Jesus Cristo e nós recebemos o dom da justiça. Volta na primeira parte aqui de Romanos que nós lemos. Porque pela ofensa de um só a morte reinou, por meio desse, muito mais do que receber a abundância da graça, o dom da justiça. Amém? Fala assim, dom da justiça. Dom da justiça. Você sabe o que é dom, irmãos? O que é dom? É um presente. No inglês é mais fácil, um gift. É a mesma palavra. Você recebeu um dom da justiça. Como eu te falei, só pode morar justo no céu. Então como é que Deus resolveu esse problema? Eu não dava conta. Então Deus, Ele me deu. Ele deu a justiça, Ele pegou a justiça que estava em Cristo e deu para mim. Mais do que isso, Ele pegou o meu pecado e colocou em Cristo. Isso todo mundo entende, amém? Você sabe, isso é papo até de novo convertido. Que Jesus levou os meus pecados na cruz, mas isso é metade da história. A outra metade é que Deus, da mesma forma que tirou o meu pecado e colocou lá na cruz, pegou a justiça de Jesus Cristo e colocou em mim. E hoje eu sou declarado justo. Eu sou justo em Cristo Jesus. Porque a minha justiça não depende daquilo que eu faço, mas depende da fé em Jesus Cristo. Nós somos declarados justos pela fé. Essa é a nova aliança. Essa é a diferença, irmãos. Então, se você ainda procura ser declarado justo pelas coisas que você faz, e aí nós temos um problema, porque todas as vezes que você olha para si mesmo, você olha para a sua justiça própria, você não tem fé para acreditar que é justo. É ou não é verdade? Sabe, tem dia que a gente acorda bem, irmãos. Tem dia que a gente acorda e parece que a gente está super crente. Super crente. E faz tudo correto, e dá esmola, e faz as coisas direito, e no trabalho trata todo mundo bem. Mas tem dia que a gente amanhece com a pá virada. E aí qual que é o problema? Aí você fica mal, aí você não está justo. Aí tem dia que você está justo, tem dia que não está justo. Tem dia que está justo, tem dia que bem me quer, mal me quer. Você sabe que tem crente que vive nisso. Salvo, não salvo. Salvo, não salvo. Salvo, não salvo. Para com essa esquizofrenia espiritual, irmãos. Nós fomos declarados justos pela fé em Cristo Jesus. Não tem nada a ver comigo. Aleluia! Você sabe quem que é o pai da fé, né, irmãos? Abraão. A Bíblia fala que, você sabe, eu acho legal da Bíblia, que ela não esconde as besteiras que os homens de Deus fizeram, né? E Abraão é interessante que ele faz apronta um bocado de coisas, né? Primeiro que ele tem um filho com a escrava, né? Ele tenta ter um filho com a esposa era estéril, e a esposa sugere, né, que ele tenha um filho com a escrava, né? Eu fico pensando que ele já devia estar de olho lá em Agar faz tempo. A esposa deu Valenite para ele, e falou, você pode ter esse filho com a escrava? Ele falou, opa, para já. A Bíblia fala que Abraão mentiu para Abimeleque, mentiu para Faraó. Era um cara cheio de problemas. Você pode dizer que Abraão era justo, mas a Bíblia fala que Abraão creu e ele se tornou justo. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça.
Como que Deus é maravilhoso, irmãos, porque mesmo no Velho Testamento, mesmo debaixo da antiga aliança, você sabe, algumas pessoas perguntam, pastor, como é que as pessoas eram salvas lá na velha aliança? Era pelo cumprimento da lei? Não, as pessoas eram salvas pela fé, porque homem nenhum conseguiu cumprir a antiga aliança, então, homem nenhum conseguiu cumprir a lei, então se dependesse disso para que eles fossem salvos, homem nenhum seria salvo, mas na verdade eles, lá no Velho Testamento, eles já criam em Jesus. Eles só não sabiam quem era Jesus, mas de uma forma simbólica, a Bíblia fala que o judeu todo ano ia lá diante do sacerdote, pegava um cordeiro que representava Jesus, e impunha as mãos sobre ele, e a Bíblia fala que os pecados saíam daquele homem, e passava para aquele cordeiro, e aquele cordeiro era sacrificado pelo sacerdote. Isso tudo era sombra daquilo que hoje nós sabemos já, que foi Jesus Cristo que recebeu o nosso pecado, e que foi sacrificado para que nossos pecados fossem perdoados. Mas eles não sabiam quando que Jesus viria, mas mesmo assim eles creram. Eles creram porque eles faziam isso. Ele cria aqui os pecados dele, ainda que ele não soubesse o resultado dos porquês, né? Você imagina o judeu lá, mas por que, Deus? Como é que o meu pecado sai e vai para esse cordeiro? Não sei, faça, filho, que vai dar certo. Sabe, então no Velho Testamento todo mundo era salvo pela fé, hoje nós todos somos salvos pela fé, amém, irmãos? Sabe, mas deixa eu te contar, esse nível de salvação, muitas pessoas já compreenderam. O que é difícil das pessoas hoje entenderem a respeito da justiça. Porque as pessoas ainda olham para si mesmas e procuram buscar dentro de si a justiça. Procuram se achar merecedores da bênção de Deus. Talvez você não tenha tido fé para receber aquilo que você pede para Deus, porque você ainda se relaciona com Deus, não baseado na justiça que vem da fé, mas baseado na justiça que procede do seu comportamento, procede da lei, procede do cumprimento, procede da sua boa conduta. Sabe, e aí você passa a viver uma vida muito aquém daquela que Deus preparou para você, porque a Bíblia fala que Deus já te deu o dom da justiça. É um dom, irmãos, é um presente. Você se tornou justo, você não apenas foi salvo. Eu tenho uma ilustração que eu já contei para os irmãos aqui, mas vale a pena falar de novo. Você sabe, se você pegar um homicida, alguém que matou, vamos pegar esse rapaz que cometeu essa chacina aqui no sul da Flórida, que matou não sei quantos jovens, e vamos supor que, bem, agora os promotores estão negociando com a defesa para fazer o plead guilty, dele poder confessar e não pegar a pena de morte. Nós vamos supor que ele vai pegar a prisão perpétua. Mas vamos supor que houvesse uma brecha na lei e que o presidente pudesse conceder um perdão para ele. Então vamos dizer que o presidente concede o perdão para esse criminoso e fala: a partir de hoje você não deve mais nada. Todos os seus pecados estão perdoados. Daqui para frente você está ficha limpa, zerado. Pergunto para você, esse rapaz vai poder sair nas ruas por aí, como que as pessoas vão olhar para ele? Vão olhar como um criminoso. Mas ele já pagou toda a dívida que ele tinha, mas ele continua sendo um criminoso. É um criminoso perdoado, mas ele continua sendo um criminoso. Os irmãos estão entendendo? Então veja, a ideia que muitos crentes têm é que nós somos pecadores perdoados. Eu sou pecador, pastor, mas eu fui perdoado. Então você sabe, você até entende o perdão, você até entende que você vai morar no céu a eternidade, mas você é um pecador perdoado. Você foi salvo assim lá na rabeira. Já viu aquela gente que fala assim: não, pastor, se eu morar numa taperinha lá na periferia do céu, para mim tá bom. Já viu gente falando assim? Você sabe, mas deixa eu dizer uma coisa: no céu não pode entrar pecador perdoado. Não adianta. Então a única forma de Deus te salvar, Ele não apenas perdoou os seus pecados, mas te tornou justo. 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 Ah, pastor, mas eu cometo um monte de erros. Eu falo: mas a tua justiça
não provém das suas atitudes, não é do cumprimento da lei. A sua justiça vem da fé em Jesus Cristo. Por isso nós somos aqueles que são da fé. Por isso que nós somos os filhos de Abraão, porque Abraão, ele foi declarado justo, não por causa das coisas que ele fazia, mas porque ele creu. Porque ele creu. Então a Bíblia fala que por causa do pecado de Adão, por causa da atitude de um só homem, o pecado entrou. Mas fala também que por causa da morte de Jesus Cristo, a justiça entrou. E Deus, por causa da obediência de Jesus Cristo, muitos foram feitos justos, a saber, eu e você. Sabe, então hoje quando você pegar a sua Bíblia e começar a ler, e ouvir as promessas que são para os justos, quantos conhecem as promessas para os justos? Você sabe, irmãos, eu acho que ninguém duvida aqui que Deus pode as coisas, né? Alguém duvida que Deus pode alguma coisa? O problema das pessoas não é que se Deus pode ou se Deus não pode. O problema é se Deus quer. É ou não é verdade? Ah, Deus pode fazer isso aí que você está precisando? Pode. Mas será que Deus quer fazer para mim? Sabe, esse é o nosso problema. Porque nós ainda vivemos baseado naquilo que nós vemos. Ainda vivemos baseados na nossa justiça que procede de nós. Volta lá em Filipenses 3:9. Diz assim: como que nós temos que ser? Nós temos que ser encontrados em Jesus, não tendo a justiça própria, a justiça que procede da lei, a justiça que é baseada na nossa obediência. Ainda que você fez tudo errado, isso não importa, porque essa é uma justiça baseada naquilo que você faz. Mas a Bíblia fala que nós temos que ser encontrados mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, que é baseada na fé. É essa justiça que nós precisamos buscar, irmãos. A justiça que procede da fé. Por isso nós somos os da fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Você sabe que é engraçado, eu gosto de ver como que é o pensamento de alguns novos convertidos. Eu gosto de ver novo convertido, porque às vezes quando eu vejo esse comportamento em crente antigo, já não tem nada de engraçado. Só é engraçado quando é em novo convertido. Em crente velho não tem graça nenhuma isso, mas o novo convertido, ele chega e ele quer agradar a Deus. Você sabia disso? Ele está aquele negócio, né, que a gente chama de primeiro amor, e eu quero agradar a Deus, e eu quero fazer as coisas e tal. E aí, qual que é a maneira como o novo convertido acha que ele agrada a Deus, irmãos? Eu dou um bolo lá de cenoura para quem acertar, um pedaço de bolo. A maneira que o novo convertido acha que agrada a Deus, vamos falar só do novo, tá? É não pecando. Então ele fala: pastor, o que eu posso? Pastor, eu posso beber cerveja ou não? Pastor, eu posso jogar futebol ou não? Pastor, eu posso jogar na loteria ou não? Pastor, não é isso que as pessoas pensam. Porque na cabeça delas o que agrada a Deus é não pecar. Agora deixa eu dizer, a Bíblia fala que dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso aí para Deus já não está fazendo diferença nenhuma. Porque até a pessoa que aos nossos olhos é a mais santa, deixa eu dizer, diante de Deus ela é muito suja. Certa vez o profeta Isaías falou que a justiça nossa, a justiça humana é como um trapo de imundície para Deus. Então por mais que você ache que você está fazendo tudo certinho, aquele que esquadrinha os corações, que sabe o profundo da sua intimidade, ele vai encontrar sujeira. Sabe, Deus sabendo disso, a forma como ele conseguiu lidar com isso foi criando uma santa amnésia nele mesmo. Ele falou: a maneira de eu me relacionar com você só existe uma forma: a partir de hoje eu não me lembro mais de pecado nenhum seu. Mas é interessante que as pessoas ainda acham que agradam a Deus não pecando. Deixa eu falar, você quer agradar a Deus? A Bíblia fala que se você quer agradar a Deus, tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Bem, ninguém teve coragem de falar, mas eu sei que você está pensando, quer dizer que pode pecar, né, pastor? A primeira pergunta é: para quê? Para que eu vou pecar?
A Bíblia fala, os mandamentos diz assim, que não roubarás. Para que eu vou roubar se meu pai pode me dar tudo? Para que eu vou cobiçar se eu posso pedir? E agora que eu sou justo, Deus vai me dar as coisas. Para que eu vou ser homicida? Porque o meu coração agora não é mais um coração de pedra, como está escrito lá em Oséias, mas é um coração de carne, porque a Bíblia fala que darei um novo coração. Você sabe, nós somos uma natureza recriada. A nova aliança, as leis não estão mais escritas em tábuas de pedra, mas aqui como nós lemos em Romanos 5 não, falando a respeito, não está na projeção, como nós lemos lá em Hebreus 8, que na verdade é uma transcrição daquilo que o profeta Isaías falou, diz assim, o Senhor diz que porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Quer que eu resumo isso? Isso é o Espírito Santo que Deus deu para você agora na nova aliança. E você não precisa mais consultar as regras que foram escritas do lado de fora, porque hoje as leis do Senhor estão no seu próprio coração. Se você é alguém sensível a Deus, não precisa ninguém dizer o que você pode e o que você não pode fazer. O seu coração, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, Ele vos guiará por toda a verdade. Não há mais necessidade de mais ninguém falando nada. Aliás, você sabe que uma das coisas que a Bíblia fala que a lei era aio. Quem sabe o que significa aio? Os mais antigos aí não conhecem? Estou ficando gaga então. Aio significa tutor. Tutor. Então a Bíblia fala que a lei era um tutor para que, e mais do que isso, fala que esse tutor nos conduziu até a graça. Então veja, a lei é para quem é criança. Você sabe, criança não tem discernimento, criança não entende o que é certo e o que é errado. Então aqueles que são meninos da fé precisam de lei, precisam de um tutor, precisa de alguém estar do lado, isso aqui não pode, isso aqui você não deve fazer. Mas a Bíblia fala que em Cristo nós somos livres, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Há um tempo de maturidade, irmãos, onde o próprio Espírito, Ele fala no nosso coração. Não há mais necessidade de tutor. Você sabe, eu quando era criança, eu precisava de tutor. Está aqui minha mãe que não deixou eu mentir. Então eu estava brincando à noite, ela falava, Elias, vai tomar banho. E aí, claro, né, que eu não obedecia de primeira, né? Aí de novo, Elias, vai tomar banho. Elias, vai para o banho, senão eu vou te bater. Aí às vezes rolava uma havaiana voadora, alguma coisa assim, e eu ia tomar banho. Eu era o tutor, era a lei, e era para o meu bem. Mas você sabe, eu cresci, eu não moro mais com a minha mãe, e eu não preciso de ninguém falar que eu tenho que tomar banho. Eu já entendi. Você sabe, há um tempo de maturidade na vida cristã, onde você não precisa mais de tutor, você não precisa mais de lei para dizer aquilo que você tem que fazer. Hoje as leis estão escritas no seu coração. Você tem o Espírito Santo de Deus, onde há Espírito, há liberdade. Sabe, então nós não pecamos porque nós vivemos num tempo de liberdade, nós vivemos num tempo onde o Espírito Santo de Deus habita e o cumprimento profético daquilo que Deus havia falado. Hoje as leis do Senhor estão escritas no nosso coração. Nós não pertencemos mais àquele pacto. E nós não nos relacionamos mais com base na antiga aliança, mas com base naquilo que nós fazemos. Nós nos relacionamos pela fé. Não com base no que vemos, mas naquilo que nós cremos. Cremos na obra consumada de Cristo. Sabe, para concluir, eu queria colocar Gálatas 2,16. É o penúltimo slide, Luiz. Isso. Presta atenção. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Como isso é sério, irmãos. Entenda, toda vez que tiver escrito prática da lei, entenda, está falando a respeito do seu comportamento, está falando do seu desempenho, da sua vida. Aqui está dizendo que baseado em você, naquilo que você faz,
você jamais vai ser justificado. Só há um caminho, irmãos. E a Bíblia fala que é Cristo Jesus. Cristo Jesus nos tornou justos. Sabe, esse é o significado da nova aliança. Como disse o profeta Isaías, haverão dias em que farei uma nova aliança com vocês. Não aquela aliança que eu fiz com os seus antepassados, quando os tirei lá do Egito. Mas agora, as minhas leis vão ser colocadas no seu coração. Todos me conhecerão, desde o maior e do menor, e dos seus pecados jamais me lembrarei. A questão do pecado foi resolvida na nossa vida, irmãos. E como eu falei, não é uma questão de agora você pode pecar. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que o arguilhão do pecado é a lei. Quanto mais lei, mais pecado. Mas a Bíblia fala que o pecado não tem poder sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça. Porque nós temos uma nova natureza. E porque hoje nós vivemos pela fé. Eu sei que muitas vezes você ainda olha para si, querendo buscar, querendo procurar uma imagem de alguém que é merecedor de alguma coisa, que faz jus a alguma coisa. Deixa eu dizer, isso não é cristianismo. Toda pregação que faz você olhar para si mesmo, está tirando o seu foco da cruz. Tem uma história na Bíblia que as pessoas contam muito, fala a respeito de Pedro, quando começa a andar sobre as águas, e é interessante que ele começa a andar, e ele olha para, os discípulos veem Jesus, e Pedro fala, se é Jesus, manda que eu ande pela água, né? E aí ele fala, então venha, né? Pô, eu jamais ia, né? Só estava na dúvida se era Jesus, você acha que eu ia andar? Bem, mas ele fala, e a Bíblia fala que ele começa a olhar para Jesus e começa a andar, mas quando ele está indo, ele começa a olhar para si mesmo, ele começa a afundar. E as pessoas usam isso como uma espécie de ilustração, né? Todas as vezes que nós tiramos o foco de Jesus Cristo, nós começamos a afundar. Sabe, eu quero dizer que a cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem da nova aliança é Jesus Cristo. Jamais vai mandar você olhar para si mesmo, mas sempre olhar para Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Coloque-se de pé.